Bom, vamos orar, né? Para nós iniciarmos esse culto em adoração ao nosso Senhor. E pedir que o Senhor, né, nos abençoe mais uma vez nessa noite. E que a palavra de Deus, assim como falou ao meu coração, ela possa também falar, né, ao coração de cada um que presente nesta live e aqueles que irão chegar em nome de Jesus Cristo. Curvem suas cabeças, vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Pai amado, Deus, muito obrigado por mais esta oportunidade, meu Deus. Obrigado por essa oportunidade ímpar de estar ministrando, de estar pregando, de estar falando a respeito da Tua palavra, Pai. Essa palavra que é viva e eficaz, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, não sei quais são as condições dos Teus servos e das Tuas servas que estão me ouvindo nessa noite, mas que o Teu Espírito Santo, Pai, venha falar aquilo que as minhas palavras ela não possam alcançar, meu Pai. Creio que o Seu Espírito Santo, Pai, não está limitado a nada, Pai. Então fala poderosamente ao meu coração, meu Deus, e ao coração de cada um presente aqui nesta noite, meu Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E assim eu te peço, Pai, me unja, nos abençoa e abençoa os ouvidos e os corações dos Teus servos, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. A palavra de hoje, né, tem como tema voltar ao primeiro amor, com resiliência ao mundo. Essa palavra ela já foi ministrada, né, nas primícias, mas seguindo assim o que foi me solicitado, né, achei por bem também recolocar novamente. Não vai ser pregado da mesma forma, não vai ser usadas as mesmas palavras e não vai tocar o seu coração da mesma forma. Creio que alguns de vocês já ouviram um pouco a respeito disso. Creio que vocês que estiveram lá presentes, né, puderam ouvir essa palavra. Mas para aqueles que não puderam assim, né, estar lá, creio que essa é uma palavra especialmente para vocês que não conhecem essa resiliência que o Senhor Jesus ele propõe para cada um de nós nessa noite. Então, vamos lá, né? Apocalipse, capítulo 2, do verso 2 ao verso 6. Vamos lá? Peguem a sua Bíblia em nome de Jesus Cristo. Eu vou precisar que vocês me acompanhem. Amém? Dá um tempinho aqui para vocês pegarem a sua Bíblia e abrirem Apocalipse, capítulo 2, dos versos 2 ao verso 6. Não é difícil achar Apocalipse, né? O último livro da Bíblia. Facinho. Diz assim a palavra do Senhor: Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolo e não são, e tu achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Assim diz o Senhor. O tema diz voltar ao primeiro amor. Tem esse trecho lá no nosso tema, né? Alguns de vocês, já por ter frequentado primícia na nossa igreja, já sabem o que é primeiro amor. Ou não? Tem dúvida ainda do que seria esse primeiro amor? Não está tão claro assim? Vou tentar mais uma vez te ajudar. Imagine que nós estamos fazendo uma prova, aquela prova lá no final, né, das últimas, para tentar ajudar vocês ainda nessa questão de
primeiro amor. E o tema também diz que para voltar ao primeiro amor, precisaremos ter resiliência. E esta resiliência será em relação a este mundo e a este sistema a qual nós vivemos. Pois a igreja de Éfeso também esteve aqui nessa terra e enfrentou algumas adversidades em relação ao mundo e ao sistema que naquela época existia naquele lugar. Antes de continuarmos, vamos à definição de resiliência. Essa resiliência, essa palavra resiliência, precisamos ter em mente, claro, o que é que ela significa, para facilitar o entendimento dos irmãos a respeito do que eu irei passar nessa noite, o que o Espírito Santo de Deus irá falar sobre mim para vocês nessa noite. Este termo é originado da física e das suas observações. Lá, por exemplo, diz que resiliência significa a capacidade de um corpo físico voltar ao estado original após este corpo ter sofrido alguma energia que lhe causou deformação. Ou seja, as deformações nesse corpo, elas não são permanentes. À medida que aquela força que estava causando a deformação deixa de existir, o corpo consegue voltar ao seu estado original. Um exemplo prático disso, para assim ilustrar assim com mais clareza isso, significa, poderíamos citar a questão de um elástico. Um elástico, você tem ele na posição de repouso, você estica, você aplica uma força sobre esse elástico, só que quando você solta esse elástico consegue voltar ao seu estado original. Aquela deformação que eu e você causou nesse elástico, elas não são permanentes. O elástico consegue voltar ao seu estado original. Será que é só eu ou os irmãos também conseguem perceber que a todo momento neste mundo nós sofremos essas forças que tentam nos deformar, que tentam nos descaracterizar como servos e servas do Senhor Jesus Cristo? Será que é só eu que percebo isso? Será que vocês conseguem observar em sua volta e ver que muitas coisas tendem a nos tirar da posição que o Deus sonhou para mim e para você? Eu creio que não é só eu que percebo isso, os irmãos conseguem perceber isso também, né? A grande questão disso tudo é o seguinte: o problema disso tudo é estas deformações que outrora esse mundo nos submete. Não há como negar isso. Passamos aqui dificuldades, passamos aqui tristezas, passamos aqui provações, existem tentações que são nos enviadas, existe o pecado que habita em nós, entendeu? Então, existem muitas coisas que tendem a nos tirar dos propósitos que o Deus sonhou para mim e para você. Existem muitas coisas que tentam nos descaracterizar como servos e servas do Senhor. O problema é que essas deformações que o próprio Senhor nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que deveríamos ter o quê? Bom ânimo. E ele diz: eu venci o mundo. O Senhor Jesus em nenhum momento ele disse que aqui não vai ter dificuldade. Só que o Senhor Jesus, o nosso Deus, ele quer que, independente das dificuldades, das provações, das tentações, do pecado que muitas vezes nós estamos cometemos, consigamos voltar ao estado original, ao estado que Deus sonhou para mim e para você. Essa é a nossa luta diária, tentar continuar nos caminhos do Senhor. Não é fácil, irmãos. A gente está falando aqui de uma palavra bastante complexa. Na minha vida isso vai se aplicar de uma forma, na vida dos irmãos vai se aplicar de outra forma, porque cada um passa por suas dificuldades, os seus problemas, mas independente disso, o Senhor, ele tem uma proposta de carreira para mim e para você.
Ele tem essa proposta de carreira, ele tem esses sonhos para mim e para você. Se eu e você, ao experimentarmos, que nós vamos experimentar essa dificuldade deste mundo, conseguimos voltar, conseguimos nos manter de pé, conseguimos voltar aos caminhos do Senhor, se considere uma pessoa que de certa forma possui resiliência. Mas se de repente eu e você temos perdido algumas características de servos e de servas do Senhor ao passar por essa dificuldade, que possamos deixar que o Senhor ele opere em nós, que essa resiliência que muitas vezes, irmãos, não é na nossa força não, é na força do Senhor. Essa resiliência quem vai te dar é o próprio Senhor, mas você vai precisar receber e vai precisar trabalhar por ela. Resiliência, se ainda não ficou claro para os irmãos, vamos colocar como capacidade de se recuperar. Quantos de vocês possuem a capacidade de se recuperar? Estou passando pela prova, vou dando glória a Deus. Amanhã Deus proverá. Então estamos tendo essa capacidade de se recuperar, de entender que nossa vida aqui não é feita de momento. Existe uma carreira proposta pelo Senhor. Existia uma carreira proposta pelo Senhor para a igreja de Éfeso. Mas em algum momento o Senhor chega lá e encontra uma falha. E essa falha foi a perca do primeiro amor. Mas por que falar sobre resiliência? O primeiro e óbvio, é bastante fácil de compreender, é o seguinte: a vida vai nos dar algumas lições. A vida, ela vai nos dar algumas lições. A vida, ela vai nos dar algumas palmadas. Algumas irão deixar algumas cicatrizes em mim ou em você. Mas, independente dessas palmadas, dessas lições, dessas cicatrizes, precisaremos, com a ajuda do Senhor, nos recuperar, voltar ao estado original, ao estado que Deus sonha comigo e com você. Sabe por quê, irmão? Porque o nosso amor será colocado à prova. O nosso amor para com a obra de Deus, ele será colocado à prova. O seu amor para com os irmãos será colocado à prova. O seu amor para com o próprio Deus, ele será colocado à prova. Mas as provas são para quê? Para que sejamos aprovados. As provas não são para nos perdermos, nos desviarmos do caminho do Senhor, nos metermos no pecado. Sabe, irmãos? As provas são para crescimento espiritual da minha vida e da sua vida. Quer ver uma coisa? Na infância, por exemplo, quando as pessoas possuem traumas de infância, muitas vezes traumas pelos próprios pais, não sei, alguma coisa que aconteceu nessa criança, e essa criança pode crescer e desenvolver algum tipo de trauma. Essa pessoa vai precisar lutar contra isso. Na escola, quantos adolescentes são influenciados por más amizades na escola? É uma força que está se opondo àquilo que Deus sonha para aquelas pessoas, para aqueles adolescentes. Na faculdade, e aí eu posso falar um pouco mais de propriedade, porque é uma coisa recente que acontece comigo e com você, e com aquelas pessoas que fizeram a faculdade, por exemplo. Quantos embates intelectuais existiam ali? Quantas filosofias começam a aparecer? Quantas coisas nos tendem a nos confundir, desvirtuar dos caminhos do Senhor. São coisas que não tem como tirar, vai estar ali. Inocente é aquele que pensa que vai chegar lá e vai contar um mar de rosas. Não, isso existe. Mas
Mesmo que você sofra tudo isso, peça ajuda ao Senhor. Volte à condição original, à condição que Deus sonhou para você. No trabalho, tem trabalhos que são um verdadeiro faroeste, uns verdadeiros salve-se quem puder. Como é difícil trabalhar num ambiente assim. E quantos estresses muitas vezes pessoas adquirem a respeito de um ambiente assim. Aí eu te pergunto, seria fácil viver os propósitos do Senhor estressado? Não é fácil. É mais uma dificuldade que você vai ter que lutar para continuar nos propósitos do Senhor. Mas o Senhor, Ele nos adverte, nos alertou sobre isso. Então não existe argumentação que justifique que você não consiga voltar ao estado que Deus sonhou para você. Diz um filósofo aí que o homem é fruto do meio. O homem é fruto do meio. Será que nós estamos indo nisso também? Será que nós estamos indo nessa maré de o homem é fruto do meio? Porque nós fomos chamados para transformar. Nós fomos transformar. Se existe uma deformação que nós iremos fazer, é deformar esse mundo pecaminoso, esse mundo corrupto, esse mundo que insiste em desacreditar de Deus. Nós temos que deformar isso. Nós fomos chamados para transformar. Resiliência, ela é fundamental para perseverarmos, para preservarmos o projeto de Deus em nossas vidas. E não distante disso, muitas dessas lições que aconteceram ou vão acontecer em nossas vidas, elas não podem ser mudadas. Aquilo que eu e você já tivemos como trauma, como dificuldade, como tribulação, isso não pode ser mudado. O que está mais perto para mim e para você é a forma de como vamos lidar com isso. É isso que precisamos entender. As tribulações, diz lá em Romanos 5, se não me engano, no versículo 3, diz que nós sonhamos, nós gostaríamos de ter paciência, mas as tribulações é que geram paciência. A paciência, ela gera o quê? Experiência. E a experiência, ela vai gerar o quê? Perseverança ou esperança. Então, as dificuldades não são para nos derrotar. As dificuldades são uma armadura que Deus está forjando na minha vida e na sua vida. Sabe para quê? Para que possamos suportar os dias maus. Tem gente que desmaia com qualquer coisinha, Imagine quando vier uma situação mais calamitosa. Tem gente que se assombra com o coronavírus, Imagine quando vier uma situação pior do que o coronavírus. Então precisamos estar forjados, precisamos estar com as armaduras espirituais do próprio Deus. Vamos fazer um seguinte paralelo entre a igreja de Éfeso e, quem sabe, a nossa igreja ou a sua própria vida. Em Apocalipse 2, no verso 4, diz assim, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Quando eu leio este verso, algumas interrogações, naturalmente, vão surgir na minha mente. Essas coisas, na verdade, surgem porque nós não sabemos exatamente o que o Senhor está falando, o que o Senhor está apontando como pecado naquela igreja. Talvez você descobriu na sua vida o que seria esse primeiro amor, mas talvez não. E o fato de você não descobrir ainda pode ser um bom sinal ou não. Sabe por quê, irmãos? Porque talvez na minha vida, na sua vida, não falte o primeiro amor, que é a situação da igreja de Éfeso. Mas como vamos estudar lá as igrejas, vamos ver que existiam outras igrejas que tinham, não era o problema do falta do primeiro amor, existiam outras dificuldades, outros pecados. Então, mesmo que você ainda até hoje
não descobriu se você ainda perdeu ou não esse primeiro amor, não fique tão feliz assim, porque pode ser que o Senhor ainda encontre em nós alguma outra falha, algum outro pecado que Ele quer que nós consertemos rapidamente. A pista que temos ao ler que na igreja de Éfeso foi encontrada a falta desse primeiro amor, é que eram coisas que aconteceram no passado, né? Deixaste, é uma coisa que a igreja em algum momento da sua vida ela praticou, e ao decorrer da sua vida, por qualquer que seja o motivo, ela perdeu, né? Então é algo que aconteceu no passado. Porém o Senhor cobra aquela igreja naquele momento. Isso me esclarece uma coisa muito importante. Nós possamos, né, ser levados ao entendimento que primeiro amor é uma fase. Como é que seria uma fase se naquele momento de uma igreja madura o Senhor está cobrando ainda esse primeiro amor? Ou seja, primeiro amor nesse caso aí não tem nada a ver com fase. Nós possamos até ter uma fase, mas primeiro amor, o que o Senhor está cobrando? Não. Esse primeiro amor ele precisa ser contínuo na minha vida e na sua vida. Desde lá, quando aceitamos ao Senhor Jesus, até o final de nossa carreira, precisamos cultivar esse primeiro amor. Além do que, isto foi o pecado, né, que o Senhor encontrou nesta igreja e alertou para que se recuperasse esta qualidade. Se nós formos avaliar a igreja de Éfeso, vamos ver algumas qualidades. Apesar de o Senhor ter encontrado essa falha nessa igreja, essa igreja ela tinha algumas qualidades que foram ressaltadas pelo próprio Senhor. No verso 2, você vai encontrar aí na sua Bíblia, dizendo que era uma igreja que trabalhava arduamente. Arduamente vem de trabalho difícil, vem de trabalho cansativo, vem de trabalho espinhoso. Isso são ou não são pressões que essa igreja estava sofrendo naquele momento? Trabalho árduo. Quem é que gosta de ficar trabalhando arduamente, de maneira cansativa, difícil? É uma igreja também, nós vamos encontrar no versículo 2, que era uma igreja que perseverava. Precisou de muita paciência essa igreja, viu, irmãos? E sabemos que para gerar essa paciência, se o próprio Deus está testemunhando que é uma igreja que persevera, com certeza essa igreja ela tinha suas tribulações. Assim como a nossa igreja ela pode ter tribulações, assim como eu e você podemos ter nossas tribulações. É uma igreja também que combatia homens maus e enganadores. Éfeso era uma igreja que, devido à sua localização, era predisposta a ter enganadores. Porém, eles conheciam o cheiro do engano. Eles sabiam do sistema nojento à sua volta. Ou seja, se eu, por exemplo, fosse chegar lá e querer falar algum tipo de asneira, com certeza isso não ia ser tolerado. Era uma igreja que prezava muito pela palavra de Deus. Ela combatia qualquer um que chegasse com algum tipo de falsa doutrina. Até pessoas que se diziam ser apóstolo. Ela conseguia descobrir que aquilo era engano. Então era uma igreja que ela tinha muitas dificuldades. E aqui precisamos fazer um paralelo entre Éfeso e a nossa igreja e quem sabe a mim e a você. Éfeso teve as suas dificuldades e em algum momento ela perdeu o que o Senhor chamou de primeiro amor. E aí aquela pergunta surge: nas nossas dificuldades temos perdido também o que o Senhor classifica como primeiro amor? Será que esse primeiro amor também já morreu na minha vida ou na sua vida?
Se não morreu, será que ainda existe algum outro tipo de situação que o Senhor condena na minha vida, que está nos descaracterizando como servos e servas do Senhor? No verso 3, o Senhor afirma claramente que essa igreja suportou sofrimentos em seu nome. E ainda diz, ela não desfaleceu. Ou seja, era uma igreja que suportou as aflições, suportou as dificuldades, suportou o vento contrário e ela não desfalecia. Desfalecer nos dá uma ideia de ela não perdeu o pique, ela continuou na mesma empolgação, se assim podemos dizer, que havia antes. Ela não perdeu o pique, ela não deixou-se esmurecer. É também com resiliência que eu sofro e continuo tentando. É também com resiliência que eu consigo perseverar sem perder pique. Com resiliência eu consigo lidar com as tribulações desta vida e me manter de pé. Esta capacidade, irmãos, ela não é na sua força, é na força do Senhor. Claro, em tudo que precisamos ter nossa parcela, Deus ele conta com a sua ação. Nós somos pessoas aqui que precisamos agir, que precisamos fazer algo também. Mas é na força do Senhor que vamos conseguir essa resiliência de não cairmos, de não perdermos o primeiro amor, quem sabe outro tipo de pecado que o Senhor possa estar condenando na minha vida ou na sua vida. Aí chegamos no verso 4. No verso 4 percebemos que mesmo conseguindo obter êxito em várias situações, como listei acima, que é muito importante, são características, são qualidades que eu posso sim invejar dessa igreja. Eu preciso lutar para também ter essas qualidades. Porém, o Senhor notou que algo havia se perdido durante a trajetória. Algo se perdeu, algo foi deixado para trás. E o Senhor, naquele momento, chama a atenção. O Senhor disse que o quê? No verso 4: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrepende-te e pratica as obras que praticava no princípio. A solução dada por Deus para a recuperação, para a resiliência daquela igreja chamada Éfeso era praticar as obras que praticava no princípio. Talvez na minha vida, na sua vida, a resiliência da parte do Senhor seja um outro tipo de situação que eu vou orar, que eu vou pedir que o Senhor revele na minha vida principalmente e também na sua vida nessa noite. Precisamos saber aquilo que precisa ser recuperado em nós, que muitas vezes estamos assim, né? Igual a Éfeso, crente e abafando que estamos certinhos, mas o Senhor, ele encontrou uma falha naquela igreja. E que Deus, que tenha misericórdia de nós, né? Que não possa encontrar essa falha em nós, em nome de Jesus Cristo. E uma coisa que eu, ao estudar essa lição um pouco, eu percebi o seguinte: eu não posso ficar tentando achar essa perca de primeiro amor em minha vida de qualquer forma. Às vezes eu quero insistir em achar que eu perdi esse primeiro amor. Mas esse primeiro amor, esse pecado, o Senhor expôs para a igreja de Éfeso. E eu queria saber exatamente aquilo que o Senhor quis dizer para a igreja de Éfeso. O mais interessante seria que eu ou você estivéssemos lá para sentir na pele como era o funcionamento daquela igreja. Ou seja, só os irmãos de Éfeso sabiam exatamente como a palavra do Senhor, como a
palavra do Senhor ela estava sendo tocada nos corações de cada um ali daquela igreja. Mas, porém, contudo, trazendo para as nossas vidas, será que podemos encontrar essa perca do primeiro amor em nossas vidas? E aqui eu tentei pensar um pouco, o que mais eu pude fazer é tentar exemplificar, tentar montar um cenário daquela situação, daquela igreja e ver, se obras que se praticam no princípio, aí eu vou analisar na minha vida como cristão, como servo do Senhor. O que eu fazia no início da minha carreira, no início da minha fé, que porventura eu possa ter deixado, possa ter abandonado no meio do percurso. E mais uma coisa, como era obras do princípio, com certeza não é nada mirabolante. Coisas básicas para um servo e para uma serva do Senhor. E eu listei aqui algumas. Por exemplo, será que essa igreja ela perdeu o espírito de caridade? Será que é uma igreja que não pratica mais a caridade para com os outros? Será? Será que é uma igreja que era incapaz de perdoar? Às vezes, de tanto combater, de tanto apanhar, pode criar uma certa frieza no coração. Será que é uma igreja que era incapaz de perdoar? Será que é uma igreja incapaz de agir com misericórdia? Será que nós estamos assim? Com dificuldade de ter misericórdia? Será que estamos com dificuldade de sermos gratos ao Senhor? Será que estamos com dificuldade de expressar a alegria que existe do Senhor em nossas vidas? Coisas básicas que quando começamos na carreira, isso é muito nítido na vida de qualquer servo do Senhor recém-convertido. Ou seja, coisas que estão geralmente associadas ao início da nossa fé. Irmãos, mesmo que você, ao eu falar esses exemplos, ou tentar aqui falar outros exemplos, só o Espírito Santo do Senhor para revelar na minha vida, na sua vida, aquilo que precisa ser consertado, aquilo que precisa ser recuperado, aquilo que o Senhor precisa que eu e você adote, tente ter resiliência. Mas independente de tudo isso, irmãos, quando eu vejo essa situação da igreja de Éfeso, e o Senhor ainda tentando alertá-lo, porque o Senhor ele tinha interesse que essa igreja ela voltasse, ela se recuperasse ao estado que Deus sonhou para ela. O essencial, irmãos, é entender que a falta do primeiro amor que o Senhor encontrou naquela igreja, independente daquilo que você possa ou eu possa falar com o primeiro amor, foi pecado. Aquilo que o Senhor encontrou naquela igreja, independente dos termos que eu possa utilizar aqui hoje, foi pecado, que o Senhor estava reprovando naquele momento. Se formos estudar, por exemplo, a igreja de Tiatira, vamos ver lá que o Senhor fala que era uma igreja que tinha amor, era uma igreja que tinha fé, era uma igreja que estava fazendo agora, naquele momento, coisas maiores do que no início da igreja. Ou seja, era uma igreja que aparentemente estava em progresso. Porém, contudo, todavia, nessa igreja também foi encontrado pecado, foi encontrado falha. O Senhor, ele se apresentou a essa igreja e disse: vocês precisam consertar isso. Será que existe alguma coisa, irmãos, que não seja o primeiro amor, que seja uma outra coisa, que precisa ser consertado na minha vida ou na sua vida? Será? Aí, meus amados, caso até hoje você ainda tenha dúvidas se deixou ou não o primeiro amor, só Deus para te revelar. Creio que esse tema foi bastante
falado, né? Não quer dizer que não possa ser falado mais, né? Mas vamos pedir que o Senhor, né, nos revele aquilo que precisa ser revelado. Que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que precisa ser consertado. Que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que está deformado, que está nos descaracterizando como verdadeiros e verdadeiras servos e servas do Senhor. Que o Senhor, irmãos, nessa noite, já estou assim, finalizando essa palavra, que o Senhor encontre na minha vida e na sua vida verdadeiros cristãos resilientes, que entendem que no mundo vamos ter as aflições. O Senhor nos alertou sobre isso, mas que possamos voltar ao estado original após passar pelas tribulações. E isso, irmãos, não vai ser na minha força, não vai ser na sua força, vai ser na força do Senhor. Que possamos clamar ao Senhor naquele momento de dificuldade, naquele momento onde as forças se vão, naquele momento onde é só eu e Deus, onde é só você e Deus. Porque o Senhor, Ele, assim como Ele tinha interesse daquelas igrejas que elas se recuperassem, que ela abandonasse aquela prática, que elas se recuperassem daquilo que ela havia perdido, o Senhor, Ele tem todo o interesse na minha vida para que eu e você se torne verdadeiramente a igreja que Ele sonhou. Servos e servas abençoadas, servos e servos que não negam o nome do Senhor, servos e servos que carregam a cruz do Senhor, servos e servos que suportam as aflições desse mundo, servos e servos que entendem que nesse mundo a vida não é nada fácil. Mas independente de tudo isso, nada disso irá justificar se afastar dos propósitos do Senhor. E eu pergunto mais uma vez nessa noite: você quer ser um cristão, um servo, uma serva de Deus? Ou você é uma pessoa ainda que não aceitou a Jesus, que porventura está nos visitando? Quer ser uma pessoa resiliente? Quer ser uma pessoa que consegue suportar as dificuldades deste mundo? Obedeça ao Senhor, escute ao Senhor, dê ouvidos à palavra do Senhor. E para os irmãos, né, se porventura eu não conseguir ajudar os irmãos, se porventura hoje ainda faltou alguma coisa que eu precisaria falar aos seus ouvidos, ao ouvido de cada um aqui presente nessa noite, eu vou deixar o versículo 7 para cada um de nós nesta noite. Vamos ler? Vamos ver o que está escrito no versículo 7, a primeira parte. Vamos lá? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se eu, irmãos, porventura não conseguir te ajudar, que o Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, Ele possa abençoar a sua vida, Ele possa te dizer, Ele possa falar ao seu ouvido aquilo que você necessita urgentemente ouvir. Porque existem situações que estamos, como o nosso pastor Davi fala, né, cauterizados, onde só o Espírito Santo e a força do seu poder é capaz de penetrar essas rochas que parecem impenetráveis. E assim eu agradeço a oportunidade, irmãos, e que em nome de Jesus Cristo, que os irmãos sejam abençoados com essa palavra, que eu fui abençoado com essa palavra, ao rever aquilo que eu ministrei em primícia, eu pude perceber: Jesus me ajuda, eu preciso melhorar em vários aspectos. Vamos orar nessa noite, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que continue falando aos nossos corações, como nós formos deitar ou em sonhos, que o Espírito ele continue falando conosco nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Curvem suas cabeças e vamos orar em nome de Jesus Cristo. Senhor meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por essa palavra que foi transmitida, Pai, nessa noite. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu sei que possamos ter dificuldades, Pai, de entender a Tua palavra. Eu sei que muitas vezes as adversidades, as tribulações, os problemas, Pai, as forças que tentam nos, Pai, deformar nessa vida, Pai, são muito grandes.
mas pelo poder que habita, Deus, em nós, do Senhor, nós iremos voltar, Deus, à condição que o Senhor, Ele planejou, Ele sonhou, Ele deu, em nome de Jesus Cristo, Ele projetou na minha vida, meu Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, que possamos nos deixar ser usados, meu Pai. Que possamos nos deixar, Deus, ser abençoados, Pai. Muitas vezes estamos sendo um empecilho para abençoar a vida do irmão, Deus. Que possamos ter um espírito, Pai, de perdoar. Que possamos ter um espírito de misericórdia. Que possamos, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, amar cada vez mais uns aos outros. Que possamos ter comunhão, meu Pai, uns com os outros. Sabemos as diferenças que existem, Pai. Eu não sou igual aos irmãos que assistem por essa live, Pai. Mas, pelo poder que existe, Pai, em nome de Jesus Cristo, que essa comunhão, ela venha continuar sendo, Deus, venha continuar a habitar em nós, meu Pai, em nome de Jesus. Que ela venha continuar, Deus, sendo fortalecida, meu Deus, na minha vida e na vida dos irmãos, Deus. Deus, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado pela vida de cada um aqui presente, pelos que me emprestaram o seu ouvido, Pai, para ouvir essa palavra. Se existe alguma pessoa aqui, Deus, que ainda não serve ao Senhor, que o Senhor possa impactar de maneira sobrenatural o coração dessa pessoa. Deus, eu não sei os problemas dessa pessoa, eu não sei a dificuldade dos irmãos, mas eu sei que o Senhor, Ele pode resolver todos os problemas. E Deus, que os problemas, que as adversidades, que o coronavírus, seja lá aquilo que vem ainda no porvir, Pai, não nos cause, Pai, deformações permanentes. Não nos descaracterize, meu Pai, como servos e servas do Senhor. Deus, a título da honra, a título da glória, a título do louvor. E assim eu te agradeço por mais uma oportunidade, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoe os teus servos, Pai, de maneira poderosa, Pai. Dá unção de maneira especial, Deus, para que possamos suportar os dias maus. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, Pai, e para a glória do Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Creio que a palavra do Senhor ela foi transmitida. E como eu orei, que o Senhor Ele continue falando aos nossos corações. Que o Senhor Ele continue nos ajudando a verdadeiramente sermos servos e servas resilientes em nome de Jesus Cristo. Paz do Senhor, irmãos, e até a próxima. Pai. Pai. Peraí. Deixa eu ver aqui, ó, Pai. Olha quem está aqui, gente, ó. Olha, gente, ó. Dá a paz, Senhor, gente. Tchau. Gente, paz do Senhor e até a próxima live em nome de Jesus Cristo. Paz.